Leitura do livro de Mateus, capítulos 5 ao 8, na versão da Bíblia King James 1611, que é marca da BV Books. Mateus, capítulo 5. E vendo as multidões, ele subiu a um monte, e quando ele estava sentado, aproximaram-se dele os seus discípulos, e ele, abrindo a sua boca, ensinava-os, dizendo: Abençoados são os pobres em espírito, porque deles é o reino do céu. Abençoados são os que choram, porque eles serão consolados. Abençoados são os mansos, porque eles herdarão a terra. Abençoados são os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados. Abençoados são os misericordiosos, porque eles obterão misericórdia. Abençoados são os puros de coração, porque eles verão a Deus. Abençoados são os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Abençoados são os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino do céu. Abençoados sois vós quando homens vos insultarem e vos perseguirem, e falsamente disserem toda espécie de mal contra vós por minha causa. Alegrai-vos e sejam imensamente felizes, porque grande é a vossa recompensa no céu, pois assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Vós sois o sal da terra, mas se o sal perder seu sabor, com que se há de salgar? Para nada mais é bom, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade estabelecida sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas sobre um castiçal, e dá luz a todos que estão na casa. Deixai a vossa luz brilhar diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a nosso Pai que está no céu. Não penseis que eu vim destruir a lei ou os profetas. Eu não vim para destruir, mas para cumprir. Porque, na verdade, eu vos digo, até que passem o céu e a terra, um iota ou um traço de letra não passará da lei, até que tudo seja cumprido. Portanto, qualquer que quebrar um desses mínimos mandamentos e assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino do céu. Aquele, porém, que os praticar e ensinar, será chamado grande no reino do céu. Porque eu vos digo que se vossa justiça não exceder a justiça dos escribas e fariseus, de modo algum entrareis no reino do céu. Ouvistes o que foi feito pelos antigos: não assassinarás, mas qualquer que assassinar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo: quem quer que sem motivo se irar contra seu irmão, estará sujeito a julgamento. E qualquer que disser a seu irmão, raca, estará sujeito ao concílio, e qualquer que lhe disser, és tolo, estará sujeito ao fogo do inferno. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e ali te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta e segue o teu caminho. Primeiro, reconcilia-te com teu irmão, e então vem e oferece a tua oferta. Entra em acordo rapidamente com o teu adversário enquanto tu estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz e o juiz te entregue ao oficial e tu sejas lançado na prisão. Na verdade, eu te digo que de nenhuma forma sairás de lá enquanto não pagares o último quadrante. Ouvistes o que foi dito pelos antigos: não cometerás adultério. Mas eu vos digo que qualquer que olhar para uma mulher e cobiçá-la, já cometeu adultério com ela em seu coração. E se o teu olho direito te ofender, arranca-o e lança-o para longe de ti, pois é melhor perderes um dos teus membros do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te ofender, corta-a e lança-a para longe de ti. Porque é preferível para ti perderes um dos teus membros do que ser todo o teu corpo lançado no inferno. Isto foi dito: quem repudiar sua esposa, dê-lhe carta de divórcio.
Eu, porém, vos digo que todo aquele que repudiar a sua esposa, a não ser por causa de fornicação, a faz cometer um adultério. E qualquer que casar com a divorciada comete adultério. Igualmente ouvistes o que foi dito pelos antigos: não jurarás falso, mas cumprirás ao Senhor os teus juramentos. Eu, porém, vos digo: não jureis de modo algum, nem pelo céu, porque é trono de Deus, nem pela terra, porque é escabelo dos seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Nem jurarás pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Mas seja o vosso falar, sim, sim, não, não, porque o que passa disto vem do maligno. Ouvistes o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas, se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. E se algum homem te processar na lei e tomar a tua túnica, permite-lhe levar também a tua capa. E quem quer que te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pede, e ao que quiser tomar de ti emprestado, não lhe vires as costas. Ouvistes que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e abençoai os que vos amaldiçoam. Fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos tratam com maldade e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus, porque Ele faz que o seu sol se levante sobre os maus e bons e faz chover sobre justos e injustos. Pois se amardes os que vos amam, que recompensa tereis? Não fazem os publicanos o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, o que fazeis mais que os outros? Os publicanos não fazem assim? Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Mateus capítulo 6. Tendo cuidado de não praticar as vossas esmolas diante dos homens para serdes vistos por eles. Caso contrário, não tereis a recompensa de vosso Pai que está no céu. Quando, portanto, deres esmola, não toques a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas para serem glorificados pelos homens. Em verdade, eu vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas quando tu deres esmolas, não deixa a tua mão esquerda saber o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola seja feita em secreto, e teu Pai, que vê em secreto, Ele mesmo te recompense publicamente. E quando tu orares, não sejas como os hipócritas, pois eles adoram orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Em verdade, eu vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas tu, quando orares, entra no teu quarto e, fechando a tua porta, ora teu Pai que está em secreto. E teu Pai que vê em secreto te recompensará publicamente. Mas orando, não useis de vãs repetições como fazem os pagãos, pois pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis a eles, pois vosso Pai sabe do que tendes necessidade antes de lhe pedirem. Orai, pois, da seguinte maneira: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade na terra como é no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas transgressões, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Mas se não perdoardes aos homens as suas transgressões, também vosso Pai não perdoará as vossas transgressões. Além disso, quando jejuardes, não sejais como os hipócritas de semblante triste,
porque desfiguram a face para que aos homens pareça que jejuam. Em verdade eu vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge a tua cabeça e lava a tua face, para não pareceres aos homens que jejuas, mas a teu Pai que está em secreto. E teu Pai que vê em secreto te recompensará publicamente. Não ajunteis para vós tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem os corroem, e onde os ladrões arrombam e roubam. Mas ajuntai para vós tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem corroem, e onde os ladrões não arrombam nem roubam. Pois onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. A luz do corpo é o olho, portanto, se o teu olho for puro, todo o teu corpo será cheio de luz. Porém, se o teu olho for mau, todo o teu corpo será cheio de trevas. Se, portanto, a luz que estiver em ti for trevas, como será grande as trevas? Nenhum homem pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamom. Por isso eu vos digo, não vos preocupeis pela vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que comida e o corpo mais do que vestuário? Olhai para as aves do céu, pois elas não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros. E vosso Pai Celeste as alimenta. Não sois vós muito melhores do que elas? Mas quem de vós, com suas preocupações, poderá acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto às vestes, por que vos preocupeis? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, vestiu-se como um deles. Portanto, se Deus assim veste a grama do campo que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais, ó vós de pequena fé? Portanto, não fiqueis ansiosos dizendo: o que comeremos, ou o que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas estas coisas os gentios buscam. Porquanto vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas estas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não fiqueis ansiosos, pois, com o amanhã, porque o amanhã cuidará de si mesmo. Suficiente é ao dia o seu próprio mal. Mateus capítulo 7. Não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados, e com a medida que medirdes, vós sereis medidos. E por que tu observas o cisco que está no olho do teu irmão, e não percebes a viga que está no teu próprio olho? Ou como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o cisco do teu olho, e eis uma viga no teu próprio olho. Hipócrita, tira primeiro a viga do teu olho, e então verás com clareza para tirar o cisco do olho do teu irmão. Não deis o que é santo aos cães, nem lanceis aos porcos as vossas pérolas, para que não suceda que as pisem com seus pés, e voltando-se novamente, vos despedacem. Pede e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e ao que bate, abrir-se-lhe-á. Ou qual dentre vós é o homem que, se seu filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir peixe, lhe dará uma serpente? Então, se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está no céu dará coisas boas aos que lhe pedirem? Portanto, todas as coisas que vós quereis que vos façam os homens, fazei-o também a eles,
pois esta é a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e amplo é o caminho que conduz à destruição, e muitos são os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz à vida, e são poucos os que a encontram. Cuidado com os falsos profetas que vêm a vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Homens colhem uvas dos pinheiros ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, mas a árvore corrompida produz frutos ruins. Não pode a árvore boa dar frutos ruins, nem pode a árvore corrompida dar frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos os demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes declararei, eu nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós trabalhadores da iniquidade. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem sábio que construiu a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, vieram as inundações, e sopraram os ventos e golpearam contra aquela casa, mas ela não caiu porque estava fundada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, vieram as inundações, e sopraram os ventos, e golpearam contra aquela casa, e ela caiu, e grande foi a sua queda. E aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, as pessoas se admiravam da sua doutrina, pois ele os ensinava como quem tinha autoridade e não como os escribas. Mateus capítulo 8. Quando ele desceu do monte, grandes multidões o seguiram, e eis que veio um leproso e o adorou, dizendo, Senhor, se tu queres, podes limpar-me. E Jesus estendeu a sua mão e tocou-o, dizendo, eu quero ser limpo. E imediatamente sua lepra foi purificada. E disse-lhe Jesus, olha, não o digas a nenhum homem, mas vai pelo teu caminho, mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés ordenou como testemunho para eles. E quando Jesus estava entrando em Cafarnaum, veio até ele um centurião, implorando-lhe e dizendo, Senhor, o meu servo jaz em casa doente com uma paralisia, gravemente atormentado. E Jesus lhe disse, eu irei e o curarei. E o centurião respondendo disse, Senhor, eu não sou digno de que entreis debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra e meu servo será curado. Pois eu também sou homem sob autoridade e tenho soldados sobre mim. E digo a este homem, vai, e ele vai, e a outro, vem, e ele vem, e ao meu servo, faze isto, e ele o faz. E Jesus, ouvindo isso, maravilhou-se e disse aos que o seguiam, na verdade eu vos digo que não tenho encontrado tão grande fé, não em Israel. E eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e sentarão com Abraão, Isaque e Jacó no reino do céu. Mas os filhos do reino serão lançados em trevas profundas. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então Jesus disse ao centurião, vai no teu caminho e como tu creste, assim seja feito a ti. E o seu servo foi curado naquela mesma hora. E quando Jesus estava entrando na casa de Pedro,
ele viu a mãe de sua esposa deitada, doente de febre. E ele tocou-lhe na mão, e a febre a deixou, e levantou-se e serviu-os. Chegando à tarde, trouxeram-lhe muitos que estavam possuídos por demônios, e ele expulsou os espíritos com a sua palavra e curou todos os que estavam enfermos, para que pudesse se cumprir o que fora dito pelo profeta Isaías, dizendo: Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Ora, vendo Jesus grande multidão ao seu redor, deu ordens para que passassem para o outro lado. E chegando um certo escriba, disse-lhe: Mestre, seguir-te-ei para onde quer que fores. E Jesus lhe disse: As raposas têm tocas e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde deitar a sua cabeça. E outro de seus discípulos lhe disse: Senhor, permita-me ir primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus disse-lhe: Segue-me e deixa que os mortos sepultem os seus mortos. E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que surgia uma grande tempestade no mar, de modo que o barco foi coberto com as ondas. Ele, porém, dormia. E vindo até ele, os seus discípulos acordaram-no, dizendo: Senhor, salva-nos, estamos perecendo. E ele lhes disse: Por que temeis, ó gente de pouca fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. Mas os homens se maravilharam, dizendo: Que espécie de homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? E tendo chegado ao outro lado, à região dos Gergesenos, vieram-lhe ao encontro 2 homens possuídos por demônios, que saíam dos sepulcros. Tão ferozes eram que nenhum homem podia passar por aquele caminho. E eis que clamaram, dizendo: Que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? E havia, a uma boa distância deles, uma manada de muitos porcos alimentando-se. Assim os demônios imploraram-lhe, dizendo: Se nos expulsas, permite-nos que entremos naquela manada de porcos. E ele lhes disse: Ide. E saindo eles, entraram na manada dos porcos, e eis que toda aquela manada de porcos desceu violentamente pela encosta no mar e pereceu nas águas. Os que guardavam os porcos foram pelo seu caminho para a cidade e contaram tudo o que acontecera aos possuídos pelos demônios. E eis que toda aquela cidade saiu ao encontro de Jesus e, vendo-o, rogaram-lhe que se retirasse da sua região. Esta leitura foi realizada na versão da Bíblia King James 1611, que é marca publicada pela BV Books no Brasil. Concluímos mais um dia do nosso plano de leitura bíblica e seguimos aprendendo a cada dia mais da Palavra de Deus. Deixe o seu like nesse vídeo se você faz essa leitura bíblica junto conosco, e se você chegou aqui agora e deseja fazer a sua leitura bíblica, se inscreva no canal e ative o sininho para ser notificado diariamente quando uma nova leitura for postada. Seguimos rumo à leitura completa da Bíblia em 1 ano. Você pode fazer o download do plano de leitura bíblica que está no link na descrição desse vídeo. Por hoje eu fico por aqui. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja conosco, hoje e para sempre. Amém.